Aleluia, aleluia, aleluia. O povo que jazia nas trevas viu brilhar uma luz grandiosa. A luz despontou para aqueles que jaziam nas sombras da morte. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram sentar-se, por gentileza? Esta liturgia de hoje, uma liturgia bastante importante para sabermos ou para escolhermos bem aquilo que ouvimos e aquilo que seguimos, né? Essa liturgia, ela vem dando algumas diretrizes, alguns pressupostos para, ouvendo, discernir o certo e o errado, o lobo do cordeiro, o verdadeiro do falso. Nesta primeira leitura do livro do Deuteronômio, onde começa dizendo: Moisés falou ao povo, ele falou ao povo por quê? Aqui nós estamos no capítulo 18, dos versículos 15 ao 20. Para entendermos o porquê ele falou, devido a que ele disse isso aqui, se me permitem, creio que vale muito a pena nós lermos aqui na Bíblia, na Sagrada Escritura, o porquê que Moisés falou. Porque senão ficamos sem entender, né? Ele diz aqui: falou o povo dizendo: O Senhor teu Deus fará surgir para ti, da tua nação e do meio dos teus irmãos, um profeta como eu. A ele deverás escutar. O que é um profeta? O profeta é o homem de Deus na terra, é a voz de Deus na terra. O profeta é aquele que liga o céu com a terra, ou a terra com o céu.
O profeta é um porta-voz de Deus. E aqui, nós sabemos que temos o profeta Elias, temos Moisés e tantos outros profetas, tantos outros homens-lei, que Deus nos enviou para dar o verdadeiro caminho, para falar a verdade. O profeta é aquele que fala a verdade por inteiro e pratica aquilo que ele falou. Então aqui já são alguns pressupostos. Aquele que não fala a verdade, ou não fala a verdade inteira, ou não pratica aquilo que está falando, ojo, como diz os espanhóis, olho. Tudo indica que é um profeta falso. Está no caminho do mal e não no caminho de Deus. Então vamos ler aqui, se me permitem. Fiquei tão encantado, eu tenho que ler para o pessoal, que aí nós vamos entender melhor essa liturgia de hoje. No versículo 9, anterior ao 15, diz o seguinte: quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Opa! Deus prometeu uma terra, a terra prometida, a terra onde correria o leite e o mel. Mas, nesta terra, tinha muitos outros povos, e esses povos adoravam outros deuses. Então ele está dizendo aqui, cuidado, nós convivemos com tantas e tantas outras pessoas, que muitas vezes não adoram o verdadeiro Deus, não seguem a verdade, não praticam a verdade. Quais são esses povos? Quais são esses outros deuses? Ele diz aqui: não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê a adivinhação. Opa! Aqueles que vivem à procura de adivinhos. No domingo está na missa, na segunda está em outro lugar, procurando saber o que vai ser da minha semana, invocando certas coisas. Continuamos? Pode falar ou não? Ou paramos aqui? Pode terminar? Em frente, então. Nem quem se dá a adivinhações, a astrologia, aos algouros, aos feitiços. Então a pessoa, ela reza a Nossa Senhora, ela vai na Santa Missa e depois vai procurar um feiticeiro. Continua, a magia ou a invocação dos mortos. Aí dá para entender um pouco por que Moisés está falando isso. Olha, Deus sempre mandará homens, profetas, para dizer a verdade por inteiro, e vão praticar essa verdade, e vocês vão ter o discernimento, a luz, a compreensão do que é certo, do que é errado. E aqui, na continuação da liturgia, diz: um profeta como eu, a ele deverás escutar. Porém em sua boca as minhas palavras, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe mandar. Ou seja, o profeta, o homem de Deus, a pessoa de Deus, é aquele que fala a verdade, aquilo que Deus pede a ele para falar. No entanto, nesta mesma leitura, vem dizendo: mas o profeta que tiver a ousadia, ou seja, então tem outro tipo de profeta, de dizer em meu nome, que fala em nome dele ainda, de Nossa Senhora, alguma coisa que não lhe mandei. Tem pessoas então que tem todo um aparato, eu estou falando em nome de Deus, mas está falando errado, a mentira, pregando a inverdade. Moisés continua:
a ousadia de dizer em meu nome alguma coisa que não lhe mandei, ou se falar em meu nome, em nome de outros deuses, tem profetas que falam em nome de nosso Senhor, de Deus, mas falam também em nome de outros deuses. Ué, que profeta é esse que adora vários deuses? Esse profeta deverá morrer. A mão de Deus pesa sobre aqueles que ensinam a mentira, o erro. É tremendo isso, hein? É tremendo. Agora, nesse sentido, Deus, Ele sempre falou, sempre fala e sempre falará pela boca dos profetas, pela boca dos seus filhos, dos batizados. E nós devemos prestar atenção naqueles que falam a verdade e naqueles que falam a mentira. Muitas vezes a pessoa, inclusive aqui é mais fácil pegar o Evangelho para ficar mais claro. Nosso Senhor estava ensinando. E elas tantas, estava aqui pregando, elas tantas, um homem estava possuído por um espírito do mal. Sagrada Escritura, aqui São Marcos, dizendo. Quem era esse espírito mal? O demônio. O demônio. Tem gente que diz que o demônio não existe. Aguarde e verás. Porque existe. E aqui está dizendo que existe um espírito do mal. E diz aqui, ele gritou, faz parte, para dar medo, gritar, mostrar que tem força, fazer... Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? E ainda joga um incenso barato, porcaria, pífio, a Nosso Senhor. Quereis nos destruir, porque sois forte? Nosso Senhor, calmo, sereno, vendo aquela atitude desse homem, ou desse espírito do mal, Vieste para nos destruir? Eu sei quem sois. Tu és o Santo de Deus. Ele diz aqui algo que o Santo de Deus, mas não diz tudo. Porque nosso Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado. É aquele que veio para vencer o demônio, a carne e o mundo. Os profetas do demônio, eles são especialistas em dizer as verdades pela metade. Ou mudar a verdade para tentar explicar a sua má conduta, porque eles não praticam, não levam uma vida conforme a verdadeira palavra, o verdadeiro ensinamento. E é muito bonito que nosso Senhor diz aqui. E nosso Senhor, Jesus o intimou, cala-te e sai dele. Todos ficaram impactados com aquilo. E todos diziam, quem é este homem que ensina com tanta força uma doutrina nova dotada de potência, que penetra nas almas, que converte as pessoas? É nosso Senhor Jesus Cristo. É aquele que converge todas as profecias. É aquele que reúne todos os profetas em si. E nosso Senhor, quando falava, ele falava com força, com penetração, com propriedade. Por quê? Porque ele era a palavra viva. Ele vivia aquilo que ele estava falando. Então, quando nós encontramos aqueles que falam, mas não vivem, que tipo de profeta é esse? Que tipo de pessoa é esta? Muito importante isso aqui, muito importante. Deus nunca abandona os seus filhos, nunca. Muitas vezes os filhos abandonam a Deus, E Ele manda homens, mulheres, pessoas para nos indicar o caminho. Estejamos atentos. Às vezes a pessoa quer escutar a mentira, a falsidade, o erro, para levar a uma vida mentirosa, falsa e errada. Então nós temos que pedir hoje, nesta missa,
aos rogos de Nossa Senhora de São José, a graça de saber discernir aqueles que estão com a verdade e aqueles que estão com a mentira, com a falsidade. E aqui a liturgia, ela continua de uma forma assim muito direta a todos e a cada um de nós, que é a carta de São Paulo aos Coríntios, onde fala a respeito do casamento, né? Diz aqui algo que à primeira vista é um tanto assustador, né? Diz que aquele, como que é? Aquele que não se casa, ele tem mais condições de se dedicar às coisas de Deus, porque o que se casa, ele começa a ter as preocupações do mundo em agradar aquele com quem se casou, tanto o homem como a mulher, né? Mas no caso, temos que falar a verdade por inteiro. Vamos pegar esta carta de São Paulo no seguinte ponto. O casamento é uma entrega. Um se entrega ao outro, né? O rapaz, o homem, se entrega à moça, à mulher. Agora, essa entrega deve ser total, né? E santa. Então, o religioso que não se casa, isso aqui também não serve. Aí é que se engana. Se a pessoa não se casou ou está sozinha, também não se encaixa. Muito mais fácil. Atenção, pelo seguinte: como o casamento é uma entrega, todos nós devemos nos entregarmos a Deus, a Nossa Senhora e à Santa Igreja. Por assim dizer, um casamento místico, o jovem e a jovem realiza quando se entrega a Deus. Sei que aqui muitos são consagrados, solteiros e casados, se entregaram a Deus. Quando a pessoa se entrega ao outro, se entrega a Deus, ela tem que tomar um cuidado, de nesta entrega, ela não seguir um caminho, que é o caminho errado, é o caminho do egoísmo, dela pensar só em si. E muitas vezes acontece em um casamento, ou acontece em um solteiro, ou acontece em um religioso, que ele leva uma vida para si, e não de entrega para o outro. Ele leva uma vida de egoísta, uma vida de vaidades, onde a pessoa chama atenção sobre si, a pessoa quer todos os olhos sobre si, todas as atenções, todos os carinhos, todos os afetos. Ela deve ser adorada por todos, e isso acontece em uma pessoa casada, em uma pessoa solteira e também em um religioso. Por isso devemos ter atenção. E as preocupações do mundo é algo que nós podemos dizer que nos leva a uma traição, que pode ser ao próximo, mas sobretudo uma traição em relação a Deus, porque as nossas preocupações primeiras devem ser em relação a Deus. Se uma pessoa que não é casada, que está sozinha, solteira, ela começa a pensar só em si, ela está levando uma vida de egoísta, uma vida que não leva a nada, é uma vida triste, sem ideal, sem objetivo, sem finalidade, vai acabar ali, 7 palmos abaixo da terra. Mas a pessoa, mesmo estando sem ninguém, solteira, ela pode viver para amar, conhecer, glorificar, servir a Deus em si e nos outros. Quando a pessoa leva uma vida assim, ou um casado, um homem casado ou uma mulher casada, que procura na vida matrimonial abraçar a cruz de cada dia, a procurar levar o outro à santidade, rezar junto, oferecer um sacrifício, ajudar o outro a vencer um defeito, que temos muito, aí sim está sendo fiel ao casamento. O religioso, idem, a mesma coisa.
O religioso é aquele também que deve viver de um amor apaixonado por nosso Senhor Jesus Cristo, por Nossa Senhora, pela Santa Igreja. Por isso que ele diz aqui no final, São Paulo, o que eu desejo é levar-vos ao que é melhor. E o que é melhor na nossa vida? O que é o melhor? Ter uma casa? Tem tantas pessoas que têm casa e não é feliz. O que é melhor? Ter um bom veículo, um bom carro, automóvel? Tem muita gente que tem um bom carro, um bom automóvel e não é feliz. O que é o melhor? Ter uma boa poupança, um cheque que não tem limites, um cartão que não tem limites. Tem muitas pessoas que têm dinheiro a rodo e não é feliz. O que é esse melhor? Ele diz aqui: permanecer junto ao Senhor, sem outras preocupações. O melhor da nossa vida é permanecer junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. O maior mal é a pessoa ser tomada pelas preocupações, pelo corre-corre. Eu estou trabalhando muito, todo mundo trabalha. Eu estou sofrendo muito, todo mundo sofre. Isso aí é normal. Não é nada anormal. Mas está difícil, padre, para todo mundo. Tem alguém aqui que tem a vida fácil? Chega no horário de manhã, tem que acordar. Não quero acordar, tem que acordar. Vida dura. Tem a criança que estuda, vai começar as aulas, tem que estudar. Eu não tenho que estudar. Ah, mas agora é normal todas as crianças estudarem. Normal. Ah, o pai e a mãe, nossa, mas tem que trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar. Então, o sofrer, o viver é normal. Agora, o que nós devemos ter como ponto principal, o que é? Permanecer junto ao Senhor. Aí nós vamos repousar, nós vamos ter tranquilidade, nós vamos ter paz. Muitas vezes tem pessoas que estão aflitas, angustiadas, depressivas, não estou dizendo que seja sempre essa causa, mas no fundo vai ver o que é? Falta de Deus. Falta de Deus. Então nós temos que ter isso aqui muito presente na nossa vida. E nós estamos passando por um período, inclusive, eu sei que às vezes pode parecer até um tanto repetitivo, mas nós estamos passando por um momento um tanto difícil. O padre olha daqui do presbitério, do ambão, todos de máscara. O padre olha aqui do ambão, uma máquina filmadora, muitos nos assistindo, nos acompanhando na sua casa, impossibilitados de sair. Não é normal isso. Procura-se muitas alternativas, soluções benéficas, lícitas, verdadeiras, devemos procurar, mas não podemos e não devemos, não temos o direito de esquecer de procurar a solução por excelência, que é Deus. Procurar a solução por excelência, que é Deus, que é Nossa Senhora. Nossa Senhora que é a nossa mãe, Nossa Senhora que é o nosso guia, Nossa Senhora que é a nossa protetora, nos momentos de angústia, de dificuldade, de problemas, de doenças, de crises, devemos recorrer a Nossa Senhora. Não podemos perder a fé, não podemos perder a confiança. E hoje, o que a liturgia vem nos trazendo é isto. Inclusive o salmo que nós cantamos aqui diz: não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Aquele que é consagrado, como está a fidelidade daquele que é consagrado? Aquele que é casado ou casada, como está a sua fidelidade a Deus? O resto é consequência. Eu estou sendo fiel. Aquele que é solteiro ou solteira, a criança, não, eu sou criança. Você é criança. Está sendo fiel a Deus? Está rezando? Está pedindo? Está procurando praticar os mandamentos? A liturgia hoje vem nos ensinando isso. Devemos procurar praticar os mandamentos. O profeta é aquele, é a lei de Deus na terra, é o homem-lei. O que ele fala é lei, porque ele é a voz de Deus na terra. E hoje a liturgia, ela fala. E o que ela vem falando? Abandone o pecado.
abandone a superstição, abandone a magia, abandone isso, aquilo outro, tudo aquilo que afasta de Deus. Hoje nós devemos abandonar. E mais, devemos também, como somos batizados, profeta, sacerdote, rei, devemos também falar de Deus. Devemos ensinar, levar nosso Senhor, Nossa Senhora, a Santa Igreja a outros. Mas para isso, como diz aqui o Evangelho, quem é este que tem autoridade? Ele manda até nos espíritos do mal? Quem é este? É nosso Senhor. É aquele que fala aquilo que ele vive. A força vem da integridade, da graça, da pureza, da procura de viver na presença de Deus. Então, hoje nós temos que ter bem presente isso. Quando uma pessoa é fiel, consigo está uma força. E uma força que vem de Deus. Uma força para o bem. Como é forte um bom exemplo. Em uma ocasião, o padre que vos fala esteve em um velório, da umas exéquias, em encomendação de um corpo, e era uma senhora que tinha falecido, uma senhora muito piedosa, muito reta, e foi perguntado, às tantas, alguém tem alguma coisa a dizer? Nesse momento, que é o final, vai se fechar o caixão? A família ficou em silêncio, ninguém tinha nada a dizer. Aí, uma senhora amiga disse: eu quero falar algo. Pessoa, eu convivi com anos, não me recordo exatamente quantos anos, disse 20 e tantos anos, uma pessoa de Deus. Muitas vezes, quando eu estava mal, ela me proferia uma palavra de consolo. Ela procurava ajudar aqueles que necessitavam. Esta pessoa, para mim, foi nosso Senhor Jesus Cristo na minha vida. Algumas pessoas da família começaram a chorar. Aí, quando ela terminou, uma outra amiga: o senhor pode me permitir falar, padre? Pois não. Eu queria dizer que eu cheguei aqui, nessa cidade, eu não sabia para onde ir. E esta senhora que está aqui nesse caixão foi quem me acolheu. E ela me acolheu como um filho, como uma filha. Ela me ajudou. Eu quero aqui agradecer a Deus por tudo que ela me fez. E ela virou: como essa pessoa aqui é uma pessoa boa. Vamos imitar o exemplo dela. Aí o padre olhar para a família, chorando. Acabou o enterro, um filho se aproxima do padre e diz: padre, eu tenho que mudar de vida. Mas o que aconteceu? Eu nunca reconheci, o filho dizendo, que minha mãe era uma pessoa boa. E teve que pessoas de fora dizer para mim. Foram profetas que anunciaram a verdade, e a verdade por inteiro. Que nós possamos ser um sinal de Deus, que nós possamos ser também, naquilo que nos cabe, profetas de Deus, que saibamos discernir onde está a verdade e onde está o erro, que peçamos, apesar de muitas vezes nos sentirmos fracos, que peçamos a Deus, a Nossa Senhora, forças para enfrentar as dificuldades da vida, para perseverar na prática do bem, na prática dos mandamentos. É difícil? É difícil, sim. Rezar todo dia é difícil. Renunciar ao pecado é difícil, mas não é impossível. Porque com Nossa Senhora, com Deus, tudo é possível. Tudo. Com Deus é possível ressuscitar um morto. Mais ainda, Santo Afonso Maria de Ligório, se não me falha a memória, ele disse que a conversão de uma pessoa é um milagre
maior, poderíamos dizer assim, do que ressuscitar o morto. Porque o morto não tem vontade e o pecador tem. Esse pecador somos nós. Que hoje Nossa Senhora peça e obtenha de Deus a graça da nossa conversão. Não, padre, eu sou um santo. Ah, é santo? Vamos pedir para os familiares dizer aí seus defeitos, vai estar assim, ó. Somos pecadores, cheios de defeitos, cheios de mazelas, cheios de manias, cheios de... Não tem problema. Peça que Nossa Senhora vai pedir a Nosso Senhor. E vai acontecer conosco como nas bodas de Caná. A água se transformará em vinho. De pecadores, Nossa Senhora fará de cada um de nós santos. E se a pessoa procura esta vida, esta santidade, ela é invencível. Um casal que procura ser santo é invencível. Porque ele diz, é como Nosso Senhor, se o demônio vem para atrapalhar o casal, cala-te e saia daqui. Se a pessoa solteira, ela está tendo um momento de tentação, cala-te, saia, vai embora. E ela tem a força de quem? A força de Deus, a força da graça. Deus é onipotente. Que hoje Nossa Senhora nos dê esta graça, de cada vez mais caminharmos nesse desejo de levar uma vida santa, na prática dos mandamentos, junto com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.